Rádio Web Sementes da Boa Nova apresenta agora Cursos Online, a sua oportunidade de aprender um pouco mais e interagir conosco. Um oferecimento, Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí iniciando as nossas atividades doutrinárias nessa segunda-feira e hoje na companhia da nossa querida Lilian. Boa noite, Lilian, tudo bem? Boa noite, Mário, boa noite a todos que já estão conosco e um oi para aqueles que vão estar depois vendo as nossas gravações. Sejam todos bem-vindos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos. Gostei do tapetinho aí atrás, é uma cortina? O que é isso? É um improviso, porque assim, né, sem condição de estar lá na sala por causa de barulho, né, então eu improvisei um canto aqui no meu quarto, né, eu quis colocar um fundo, mas não fica legal, começa a travar, então... Tá bonito, tá bonito. Ah, bom, meus queridos, para quem não nos conhece, nós somos aí o Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo, e nós temos aí uma vasta programação semanal, além da nossa rádio web Sementes da Boa Nova. Quem quiser curtir a rádio, né, vai lá no Google Play, digita Sementes da Boa Nova, o primeiro resultado é o nosso app. Baixa lá para o teu celular, para o teu tablet, e é possível também escutar no Windows. No Windows, gente, vai lá no nosso site, o endereço está embaixo aí da telinha de vocês, vai em rádio, e aí vocês vão tocar o nosso player lá e vão escutar a programação 24 horas. As melhores músicas espíritas do Brasil, audiobooks, podcasts e várias outras coisas. Então vale a pena vocês curtirem lá a nossa rádio. Além disso, nós temos as nossas atividades e eu vou colocar para vocês a nossa vinheta e na sequência a gente inicia o estudo da noite. Então vamos lá.
É isso aí, queridos irmãos. Lembrando que a nossa programação fica gravada, né, nas nossas páginas das redes sociais e também no nosso site. O site está tudo em ordem cronológica, então fica facinho de vocês reverem aí algum estudo, alguma palestra. É só lá clicar na aba pertinente. E aí, gostou do pertinente, ô Lilian? Muito bem colocado, pertinentemente colocado. É isso aí. Bom, então iniciemos aí, e aí você dá boa noite para a turma, tá? Você quer que faça a prece primeiro ou que Por dá boa favor. noite? Pode fazer a prece. Perguntei porque no último estudo... É assim mesmo. Vamos lá. Vamos então, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, e aos nossos benfeitores espirituais desse trabalho, para que nos envolvam com todo amor, de forma que possamos assimilar os ensinamentos do estudo da noite, mas que, acima de tudo, possamos colocá-los em prática em nossas vidas. Vamos iniciando, então, com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos dar boa noite para o pessoal que está aqui, já entrou na sala conosco. Vamos lá, começando aqui de cima. A Emília Jimenez Pujol, ela entrou cedinho hoje, ela entrou acho que no nosso antigo horário, né? Espero que ela já ficou aguardando lá. Marlene Balieiro, Lúcia Helena Sintra, Carla Sabiá, Cláudio Balieiro, Agripina Ávila, Renata Miranda, Daniela Dagene Ramos, Cleire Salvador, Silvia Regina Pena. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da noite. Que Jesus os abençoe. Boa noite a todos, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, nós paramos então, né, na distinção entre espíritos bons e maus, né, gente? Capítulo 24 aí do livro dos médiuns. Peguem os livros, né? Peguem aí o livro para acompanhar com a gente. Pode começar? Vamos lá. Como distinguir os espíritos bons e maus? 262. Se a perfeita identificação dos espíritos é, em muitos casos, uma questão secundária sem importância, não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. Só um pouquinho. Sua individualidade pode ser... Só um pouquinho, Lilian. Vamos lá. Quando ele já começa a dizer, né, gente, que a perfeita identificação dos espíritos, em muitos casos, é questão secundária, muitas pessoas podem achar, mas como assim questão secundária? Não é importante saber se é espírito tal, ou fulano, ou ciclano? Então, a gente precisa ter a noção no seguinte sentido, né? Quando a comunicação ela é de cunho elevado, traz ali conteúdo edificante, mensagens que faz a gente crescer, mensagens otimistas, não importa quem assina ela. Por quê? Porque todo o bem promana de uma fonte única. Quando se fala no Evangelho que tudo vem de Deus, né, isso significa que os espíritos de ordem elevada, eles falam a mesma língua. As mensagens que eles nos passam, que eles trazem para nós, não importa se é Paulo, se é Sócrates, se é Fenelon. Por quê? Porque o conteúdo se baseia nas máximas universais e dizem, né, sempre o lado bom, o lado do bem. Então não importa saber a identificação, evidentemente, se é fulano ou ciclano, porque o conteúdo é o que é relevante, né? Então, nesse sentido, quando ele fala que não importa, né, se é secundário a identificação, mas agora é que vem a história, né? Se é secundária a identificação, agora basta nos ver se é um espírito bom ou um espírito ruim, tá bom? Vamos lá? Sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade jamais.
Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome com que se apresente. O espírito que se manifesta é bom ou mau? Da escala espírita pertence. Essa é a questão capital. Ver escala dos espíritos no item 100 do Livro dos Espíritos. Você notou aí que minha conexão caiu ou não? Eu notei que você sumiu. Eu falei, e agora? Vou continuar lendo. A coisa tá complicada hoje aqui, viu? Você tá dando uma travadinha para mim, viu? A minha internet hoje tá uma tristeza. O dia inteiro ela é muito ruim. Então pode ser que caia novamente, viu? Mas você continua. Vou lendo. Mas voltando aqui, gente, ao contexto, antes de eu fazer o comentário, entrou gente nova aí, faz favor. Entrou, vamos lá. A Nata Miranda, a Cleide Salvador, a Silvia Regina Pena e a Solange Foltora. Sejam bem-vindas ao Estudo da Noite, que Deus os abençoe. É isso aí, gente. Um abraço para vocês. Mas em relação à questão da identidade dos espíritos, principalmente se é um espírito de ordem superior ou de uma ordem inferior, aí a conotação é outra. Por quê? Porque, em verdade, o que é mais importante é o conteúdo que se é passado. Se é um espírito de ordem inferior, obviamente aquilo que ele está colocando não tem um embasamento, né? Quando Jesus coloca que é pelo fruto que se reconhece a árvore, então, obviamente, o fruto é amargo, está com alguns pedaços podres, né? Na hora que você dá aquela dentada, não está suculento o negócio. Então, é a mesma coisa da mensagem, gente. A mensagem, ela vem com alguns entraves, com algumas características que vai revelando, né, o artífice, aquela criatura que está por trás. Então, é muito importante que se preste atenção no sentido da identificação se é um espírito de ordem superior ou um espírito de ordem inferior. Lembrando aquela passagem do apóstolo João, né? Examinai, amados, não creiais em todos os espíritos, examinai se eles vêm da parte de Deus. Então, veja, naquela época já havia essa importância em relação ao quê? A identificação das comunicações por parte da espiritualidade. Se é um espírito bom, se é um espírito ruim, né? E como João fala, se é da parte de Deus. Se é da parte de Deus, obviamente, então, é um espírito na mesma sintonia divina, trazendo informações de ordem superior. Vamos lá? Vamos. A Mônica acabou de entrar também. Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Mário, quando você diz que examinar se os espíritos vêm de Deus, aí é examinar se eles são bons, se têm boas comunicações. Não que os espíritos que não sejam tão bonzinhos assim, eles venham de outra origem, né? Sempre em relação ao conteúdo do que eles trazem, né? As informações que eles estão propondo, se o objetivo que está por trás daquela comunicação. Porque sempre há um objetivo, né? Se é um objetivo escuso, se é um objetivo de misticismo, né? Se ele quer enganar, se é uma falácia. Então, examinar o objetivo. E o objetivo caracteriza o seu autor, né? Sim. O que sai da boca está repleto o coração, como Jesus falava. Então, nesse sentido, é importante examinar o conteúdo. E se, pelo conteúdo, a gente identifica se ele é da parte de Deus ou não, né? Então, vamos lá. Bom, questão 263. Julgamos os espíritos, já o dissemos, pela linguagem como julgamos os homens. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que não o conhecem. Pelo estilo, pelas ideias, por numerosos indícios, julgará quais são as instruídas e quais as ignorantes, educadas ou sem educação, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc.
Acontece o mesmo com os espíritos. Devem considerá-los como correspondentes que nunca vimos e perguntar o que pensaríamos da cultura e do caráter de um homem que se dissesse ou escrevesse aquelas coisas. Podemos tomar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação. Então, veja só, né? Essa última frase aí resume todo o contexto do parágrafo aí, a qual Kardec nos fala, né? Que a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação. Eu não consigo me passar por uma figura a qual eu não tenha, vamos dizer assim, elevação suficiente. Eu posso me esforçar, posso colocar palavras falseando, posso tentar ludibriar através do chamado sofisma, mas jamais eu vou ter a chamada linguagem dos anjos se eu não for um, né? Então, percebe-se, gente, que na medida que as informações chegam, elas têm uma cadência, né, que denota a personalidade da criatura que está ali passando as informações. Essa cadência é que a gente tem que começar a observar nos mínimos detalhes, né? Então isso serve, Lilian, para todas as obras que a gente lê, né? A gente sabe aí que as editoras espíritas, elas são profícuas, né? Tem muito lançamento aí. Talvez seja o ramo editorial que mais tem crescido no Brasil ultimamente. Então, há muitas obras, tá certo? Agora, dessas obras é necessário separar o joio do trigo. É necessário que a gente tenha uma leitura acurada, baseada simplesmente o quê? Nas observações e nos estudos da codificação. Então, para mim ter a capacidade de compreender a leitura que está chegando a mim, eu preciso ter uma base. E essa base não é nada mais, nada menos do que a chamada codificação. Então, por isso a importância dos estudos nas casas espíritas, né? E também de ordem particular, que a pessoa se esforce em compreender a base doutrinária para depois dar saltos mais altos, não é isso? Eu acho que eu já cheguei a comentar com você que num determinado momento uma amiga me indicou alguns livros como sendo espíritas, né? Baseado, enfim, na doutrina de Kardec. Eu já havia lido algum tempo atrás e eu não tinha notado algumas coisas que hoje, relendo há um tempo atrás, eu simplesmente deixei isso fora da minha biblioteca, porque não condiz. Eu não vou argumentar o conteúdo se é certo ou se é errado. Isso eu não vou argumentar. Mas ele não vem de encontro ao que nós estudamos, que é a doutrina. Então, hoje, com pouco de estudo que eu consegui fazer e assimilar, né, eu já consigo ver o que vem de encontro ou não. E isso é muito importante para a gente, porque o que você falou, eu acho que a literatura espiritualista, né, ela cresceu muito, e dentro dela a gente tem a espírita, mas muitas coisas se misturam, e eles fazem uma salada muito grande com isso, né, e cabe a nós o mínimo de estudo possível, né, aqui ser bastante, não deixar de estudar, ser bastante perseverante nisso, porque faz uma diferença muito grande, viu? E quando você pega alguma coisa que ela vai de encontro e complementa, né, a codificação, então você assina embaixo, não, isso é pertinente, né, tem tudo a ver, porque é óbvio que não deu para falar tudo, né? É lógico que não. As 5 obras básicas, fora a Revista Espírita e algumas outras complementares, não falaram tudo, né? Apesar de ter muita coisa nas revistas espíritas que, infelizmente, os espíritas não gostam de ler, e ter bastante assunto lá, mesmo assim, não foi tudo, né? Então, houve aí depois a chegada aí das obras complementares com o nosso querido Chico Xavier, nós temos aí grandes autores, né? Tudo isso complementa. Mas quando você pega uma leitura que é um contraponto no sentido antagonista, então alguma coisa está errada, né? Como Jesus falou, ele não veio derrogar a lei,
Ele veio dar cumprimento, no sentido de acrescentar. E é assim que deve ser, né? Os ensinamentos futuros. Eles têm que vir para complementar e não para derrogar. E até um fato interessante que Kardec nos fala lá na Gênese, em especial a ciência, né? Que no dia que a ciência, de alguma forma, comprovar algo que é contrário ao espiritismo, e ele fala, então vamos ficar com a ciência, né? Porque a ciência é fato, né, gente? E fato não tem argumentação, fato é fato, né? E, obviamente, o espiritismo terá a capacidade e a flexibilidade de acompanhar a ciência. Graças a Deus, até hoje, a ciência não derrogou absolutamente nada, né, da doutrina espírita. Isso é uma vantagem muito grande. E, lembrando das obras de André Luiz, que agora, né, só agora, nessa última década, é que a ciência está comprovando o que ele falava lá na década de 50, de 60, está, vamos dizer assim, confirmando tintim por tintim tudo aquilo que era falado e que na época era considerado absurdo. Então, para você ver como é que é a coisa, né? E é importante, né? É só através do conhecimento do básico, né? Quando a gente está alicerçado, a gente tem o alicerce na codificação e na revista espírita, em todas essas obras, a gente indo para as complementares, a gente consegue ver tudo de novo que está chegando. Isso é muito importante, a gente manter esse alicerce nosso, né? Isso aí. Bom, vamos lá. Os espíritos realmente superiores não se limitam apenas a dizer boas coisas, mas as dizem em termos que excluem absolutamente qualquer trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se forem manchadas por única expressão de baixeza, temos um sinal indubitável de inferioridade. E com mais forte razão, se o conjunto da comunicação ferir as conveniências por sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua origem, seja pelo pensamento ou pela forma. Assim, mesmo que um espírito quisesse enganar-nos com sua pretensa superioridade, bastaria conversarmos algum tempo com ele para o julgarmos. Então, quando ele diz, né, que a linguagem revela, né, a sua origem, não há como o espírito manter, né, uma falsidade por um determinado tempo. Se você pega um texto, né, de origem inferior e pode estar mesclado com coisas de ordem positiva, e é justamente isso que faz enganar, né? Geralmente eles fazem assim, viu, Lilian? Segunda questão, 625 do Livro dos Espíritos, a qual diz que Jesus é o modelo e guia, né, a figura mais perfeita que pousou na... Isso é uma verdade, está lá no Livro dos Espíritos. Mas aí, na sequência, ele começa a falar que Jesus não foi o único, porque veio outro também, que na sequência... Enfim, percebe a história como é que é? Então, eles usam desses sofismos, né? Colocam uma verdade, aparentemente você já aceita, não, isso realmente está certo, né? Bate com a codificação. E aí eles vão, nas entrelinhas, colocando, né, as falácias, as coisas para ir passando, né, de uma forma que você não perceba. Ou que se percebe e fica em dúvida, né? Poxa, mas lá atrás ele falou um negócio, agora está falando outra. Qual das duas é o mais certo? Então, é mais ou menos o esquema dessa forma. Antes de você continuar, eu vou colocar um videozinho, né, rápido do Elahá, falando um pouquinho sobre isso. Vamos lá. É fácil para o médium distinguir os bons dos maus espíritos? Depende muito da capacidade desse médium em termos de conhecimento. O livro dos médiuns possui, acho que é o item 268, se não me engano, que trata sobre a questão da identidade dos espíritos. Tem um capítulo específico da identidade dos espíritos, que ajuda a gente a poder identificar os espíritos, se eles são positivos, são bons ou não, num texto muito bonito. E aí tem um detalhe bastante curioso nesse texto, assim: os bons espíritos não fazem o mal. Ouçam o que eu digo.
Os bons espíritos não fazem o mal. No texto não está dito, os maus espíritos não fazem o bem. Porque os maus espíritos, às vezes, podem fazer o bem para iludir as pessoas. Eles podem curar, dar bons conselhos para ganhar a confiança e, depois de ganhar a confiança, atuam perturbando as pessoas. Então, se é fácil para o médium, depende. Os médiuns iniciantes têm mais dificuldade. Por isso, a importância do estudo. Por isso, a importância de que os grupos mediúnicos nas casas espíritas sejam formados dentro daquela orientação em que os médiuns entram, participam do estudo sistematizado, depois de concluir o estudo, entram nas apostilas do MEP, que é Mediunidade, Estudo e Prática, para poder aprender as questões específicas da mediunidade e ir se ensaiando para uma prática mediúnica segura. O estudo é muito importante. Médiuns iniciantes, mais dificuldade. Médiuns já experimentados, menos dificuldade. Porém, não é só a experiência que conta, conta a maturidade do senso moral, a maturidade espiritual das pessoas, porque eu posso ter pessoas muito experientes, mas muito impressionáveis, que acabam se vendo vítimas de processos obsessivos do tipo fascinação, em que um espírito ilude o pensamento do médium, fazendo com que ele creia que é verdade, coisas que são absurdas mentiras. E aí, o estudo, a reflexão, a humildade são muito importantes para que você receba uma mensagem e sempre tenha o dom de questionar, de não acreditar em tudo que vem dos espíritos, mas fazer um crivo de razão em tudo aquilo que nos acontece. Portanto, o melhor instrumento para garantir isso é o estudo. Sugiro, portanto, a leitura do capítulo do Livro dos Médiuns, que está fazendo 160 anos, capítulo intitulado Da Identidade dos Espíritos, para ajudar com as ferramentas e as estratégias que Kardec coloca, a melhor identificar que tipo de espírito está se comunicando conosco. Isso aí. Então, gente, tem 3 pontos fundamentais que ele nos fala ali, né? A primeira delas é o estudo, né? E como a gente sempre repete aqui, temos que estudar, não tem por onde, né? O estudo é a base de todas as coisas. Como é que eu posso alcançar determinado conhecimento sem a pesquisa, sem o estudo, sem buscar esse conhecimento, né? Ele não vai entrar por osmose na cabeça da pessoa. Então, temos que estudar sim, separar um tempo, né, da nossa vida. Olha, se a gente tem 24 horas, será que você não consegue separar 10, 15 minutos, 20 minutos, meia hora do teu dia para estudar, uma leitura antes de dormir, né? Enfim, você tem que equacionar o seu tempo ali para poder estudar. Além disso, né, tem que ter experiência, que a gente estava até falando em off aqui, né? Faz parte do processo o acerto e o erro, né? O médium experiente também erra, né? Mas ele erra menos, como ele falou ali. Então, quanto menos a gente errar, melhor. E isso advém o quê? Com a experiência. E a outra coisa que ele diz também que é importante, que é o crescimento espiritual. Isso é a moral da criatura. Mas isso eu adquiro como? Né? Não é com estudo não, gente. Né? Eu adquiro com a prática no bem, com a prática na fraternidade. Porque aí eu tenho lastro moral que acompanha o quê? O meu conhecimento. Né? Então, também nós temos que reservar um tempo da nossa vida para a prática da caridade. Né? Não precisa ser num centro espírita, pode ser em qualquer lugar. Se você sai na rua, né, com a disposição e um bom olho, você tem muitas oportunidades ali de fazer uma prece num momento para uma pessoa que precisa, de chegar em alguém e cumprimentar, ajudar a pessoa a atravessar a rua, enfim, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Então são essas 3 coisas, gente, é estudo, experiência na prática do desenvolvimento mediúnico e o trabalho no bem. Tudo isso vai fortalecer e vai te fazer com mais capacidade para saber discernir o joio do trigo, tá certo? Aliás, eu estava até comentando com a Lília aqui antes, Kardec fala que há dois grandes problemas na mediunidade. A primeira delas são as influências espirituais obsessivas, que essa ele conta como a primeira dificuldade.
E a segunda dificuldade que ele fala é justamente a identificação dos espíritos. Então, portanto, nós estamos lidando aí com algo que não é fácil, não é simples, né? E não é da noite para o dia que eu vou conseguir discernir o joio do trigo, tá certo? Vamos lá? E tanto quanto com a obsessão, quanto com o conhecimento, o entendimento de que é um espírito bom ou mal, a base é a mesma, né, Mário? É o crescimento moral, né, e o estudo, né, e na prática do bem. É a mesma coisa. Então, a liçãozinha de casa é uma só, né? Você viu uma coisa importante que o Elahá fala ali? Que mesmo os espíritos ruins podem praticar o bem. Sim. No sentido de querer te ludibriar, te enganar. É verdade. Né? Então, aquela aparência de bonzinho, né? Faz uma coisa legal, uma coisa boa, mas com o quê? Com outras intenções. Então, por isso que é difícil todo o contexto. Né? Exige da pessoa toda uma acuidade, né? Um bom senso, enfim. Não é brincadeira não, minha querida. Quando eu ouvi ele falando isso, isso é uma artimanha muito interessante, porque a partir daí você baixa a guarda, né? Você acha que você está ali e você vai se envolvendo, você baixa a sua guarda, depois você acaba baixando sua vibração, e aí tem todo um cabedal de coisas que não são muito legais, né? Então a gente tem que prestar muita atenção. Bom, vamos lá. 264. A bondade e a afabilidade são também atributos essenciais dos espíritos depurados. Eles não alimentam ódio, nem para com os homens, nem para com os demais espíritos. Lamentam as fraquezas e criticam os erros, mas sempre com moderação, sem amarguras nem animosidades. Se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer boas coisas, concluiremos que tudo o que, na linguagem dos espíritos, denote falta de bondade e afabilidade, não pode provir de um espírito bom. Isso é uma coisa importante. Quando você pega um livro para ler, gente, e você começa a ler, você se emociona, te faz recordar de coisas boas, te coloca para cima, é um livro com um tom otimista, esperançoso. Você acaba a leitura, você, puxa vida, que legal, né? Que sentimento bom que deixou. É óbvio, né, que a origem da criação desse livro é uma origem boa, né? Uma origem elevada, né? Agora você termina uma leitura, o livro é crítico, te joga lá embaixo, fica apontando os seus defeitos, te coloca como uma criatura cheia de erros, né? Cheia de fraquezas, mesmo a gente tendo esses erros e fraquezas, porque os espíritos bons sabem disso, mas eles te colocam para cima. Eles fazem que você perceba que você tem esses erros, mas ao mesmo tempo ele te dá um up, ele te levanta. Né? Você erra, mas você vai conseguir. Você é capaz. Né? Então, veja, se você acaba de ler um livro desse e fica arrasado, né, te achando a pior das criaturas, a origem desse livro é a origem de ordem inferior, gente. Né? Então, você pega aquele livro, né, que ele já começa, ele mete o pau nos espíritas, né? Porque o espírita faz isso, faz aquilo, não sei o quê, e depois joga uma outra coisa. É óbvio que o espírita, né, ele não é o senhor da verdade, porque o espírita nada mais é que um irmão como outro qualquer, e que abraça uma filosofia, mas mesmo assim ele não coloca aquela filosofia como ele aprende. Por quê? Porque ele ainda tem um monte de defeitos. Então, na verdade, não é o espírito em si, mas é a pessoa que está ali e que está abraçando uma causa, mas ainda não é capaz de levar aquela causa na sua pureza. Né? Então, a doutrina é pura. Né? A doutrina espírita é pura. Agora, o espírita ainda é falho, porque ele carrega consigo as suas fraquezas. Mas quando a gente pega uma leitura que mete o pau, né? E a gente fica mal quando termina de ler, obviamente não é legal, né? Alguma coisa está errada ali, né? Porque a gente tem sim as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas não precisa ficar apontando, né, as nossas fraquezas. A gente precisa de alguém que nos incentive a
o quê? A superar as nossas fraquezas, né? E não ficar apontando e te deixando mal. Então, não sei se eu estou falando demais aqui, Lilian, mas enfim, Não. Né? A gente tem que ter esse cuidado nesse tipo de leitura, né? Muito cuidado. E o bom espírito, um espírito bom, ele nunca vai colocar a gente, nós que estamos aqui ainda nessa jornada, para baixo ou ficar apontando, porque ele também já passou por esse mesmo caminho que nós estamos passando. Então, ele sabe das dificuldades. E um dia, né, nós vamos conseguir também estar num outro patamar. Então, como o espírito ele é bom, ele reconhece, ele tem a caridade com ele. Então, o que ele vai fazer? Sempre está nos motivando a caminhada, a enfrentar as nossas dificuldades. E não é apontando os nossos erros, os nossos tropeços que a gente vai melhorar. Pelo contrário, né? Ele vai nos mostrar, sem dúvida nenhuma, o que está errado, porque esse é o papel daquele que ajuda, que educa, né? Mostra o erro e mostra que nós temos condições de ir à frente. Agora, tem aqueles também, né, Mário, que vêm e aproveitam tudo isso para nos endeusar, para tirar a nossa atenção do caminho que a gente tem que percorrer aqui, de aceitar, de entender o nosso erro. Porque também não é só aquele que aponta, tem esse também que gosta de ficar criando toda uma cortina em volta disso e que nos mantém no mesmo erro por muito tempo, né? Esses são os mais perigosos, porque eles nos fascinam, né? Com a sua perspicácia, com a sua inteligência, né? Eles veem as nossas fraquezas, nos elogia, né? Nos faz nos sentirmos deuses, mas ao mesmo tempo vai nos colocando as suas ideologias, né, de forma errônea, e a gente acaba sendo iludidos, fascinados, né? Esses são os mais perigosos. Isso é uma loucura. Então a gente tem que estar atento. Isso aí. Vamos lá. 265. A inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. O espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Eu tenho uma nota, leio agora? Faz favor. Posso ler? Atenção para a advertência final de que isso não constitui regra. Certas pessoas entendem que só devemos crer nos espíritos ignorantes ou que se fazem passar por tal. Isso é ir de um extremo ao outro. Os espíritos realmente elevados são inteligentes e bons, realizam ao mesmo tempo a evolução intelectual e moral, como se depreende da própria regra de identificação de sua elevação pela linguagem. Então, a gente sabe, né, e o Livro dos Espíritos nos ensina que o conhecimento, né, a inteligência, a gente não a adquire na proporção com a moralidade. Na grande maioria das vezes, num primeiro momento, nós adquirimos a inteligência, para mais tarde adquirirmos o quê? A moral. Então, muitas vezes, espíritos inteligentíssimos, né, com capacidades assim, fora do normal, mas ainda carregam consigo o quê? As fraquezas morais. E aí, em vista dessa inteligência, eles muitas vezes maquinam situações para nos envolver, para nos enganar, e carregam consigo ainda as suas falácias no sentido moral. Entretanto, ele nos fala que os espíritos realmente superiores, eles já conquistaram tanto a inteligência como a moral. Por isso é chamado espírito de ordem superior, porque ele já passou por essa fase, né, das aquisições tanto intelectivas como também das aquisições morais. Então ele é meio que completo nesse sentido, né? Só seria completamente perfeito quando ele entra então no estado de espírito puro. Mas os espíritos superiores já conseguem unir a ciência com a moralidade, tá certo? É um longo caminho, né, Mário? Com certeza. Geralmente se pensa que, interrogando o espírito de um homem que foi sábio na Terra,
Em certa especialidade, obtém-se a verdade com mais segurança. Isso é lógico e, não obstante, nem sempre é certo. A experiência demonstra que os sábios, tanto quanto os outros homens, sobretudo os que deixaram a terra há pouco, estão ainda sob o domínio dos preconceitos da vida corpórea, não se livrando imediatamente do espírito do sistema. Pode assim acontecer que, influenciados pelas ideias que alimentaram em vida e que lhes deram a glória, vejam com menos clareza do que supomos. Não damos este princípio como regra, longe disso. Advertimos apenas que isso acontece e que, por conseguinte, sua sabedoria humana nem sempre é uma garantia de sua infalibilidade como espíritos. Aqui, gente, ele deixa um ensinamento muito importante, né? Todos nós, no nosso processo evolutivo, né, nós vamos desenvolvendo muitos aspectos, tanto intelectuais como morais, gradativamente. Evidentemente, quando nós adquirimos já uma porção da ciência, né, da intelectualidade, e eventualmente desencarnamos, até um processo de adaptação, de renovação, de novo entendimento, nós ainda somos portadores de uma visão ainda limitada dessas questões a quais são pertinentes à espiritualidade como um todo. Então, carregamos ainda a inteligência que adquirimos na Terra e as nossas ideias, elas gravitam em cima dessas conquistas terrenas, né? Isso não significa dizer que eu não consiga, com o tempo, né, com a adaptação, com essa nova vida, né, que me abre à frente, de eu ir me renovando como criatura e também renovando as minhas, vamos dizer assim, qualidades intelectuais. Porque quando a gente lê lá as obras de André Luiz, por exemplo, né, lá no nosso lar ou então em outras colônias, tem lá um monte de cursos, né? Tem instrutores que vêm de outras esferas para dar ensinamentos e as pessoas participam ali desses ensinamentos, dessas palestras, frequentam cursos regulares. Tudo isso faz parte de o quê? De uma renovação, não só moral, mas também intelectual, porque eles estão ali ensinando coisas pertinentes ao plano espiritual. Então, você cresce também intelectualmente, né? Por quê? Porque você está adquirindo novas informações. E isso vai te mudando como espírito imortal e as suas ideias vão se aprimorando. Então, num primeiro momento, isso não acontece, né? Assim que você desencarna, você ainda está ali, passado o período de perturbação, você está se encontrando numa nova morada. É óbvio que você já passou por isso, né, nas encarnações passadas, mas você não desperta a sua memória de uma vez, né? A própria memória nossa, ela vai sendo despertada aos poucos, paulatinamente. Então, eu vou também, o quê? Me readaptando a essas novas informações. E isso me acrescenta, não só moralmente, mas também na questão intelectual. E por isso que ele fala que muitas vezes aquele que é inteligente, ele não tem ainda, mesmo desencarnado, a condição de passar coisas de nível de espíritos mais elevados. Tá certo? Se quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Só uma dúvida. A gente vê que nós temos aqui muitos espíritos encarnados ainda, né, que são extremamente inteligentes, mas eles não usam essa inteligência que eles têm, né, esse desenvolvimento intelectual para o bem. A gente teve vários exemplos disso na história. Esse espírito, quando ele desencarna, ele chegando no plano espiritual, passando por esse período, ele vai adquirir automaticamente mais moralidade ou ele continua o seu caminho e vai ter que voltar para poder desenvolver a moralidade aqui encarnado? A gente vê na Terra, Lília, muitos exemplos, né, de criaturas encarnadas, por exemplo, chamadas especiais, né? Uhum. Que vêm com a mente, vamos dizer assim, limitada, muitas vezes não consegue exprimir, não consegue falar, não consegue
expor as suas ideias, mas lá dentro de si, ele sabe muito bem o que está rolando. Então, muitas vezes, são esses irmãos que abusaram da sua inteligência, né? Que fizeram dessa inteligência outrora para o seu bem próprio, egoisticamente, ou através da sua inteligência eles arrastaram multidões para ideias errôneas, enfim. E aí o que acontece? Chega no plano espiritual, ele vê a derrocada que ele fez com um instrumento bom que ele tinha, mas não usou para o bem. E aí, evidentemente, então ele retorna com limitações para que através desse sofrimento interno, aí sim ele vai adquirindo as noções morais que ele deveria ter já conquistado, né? E aí, então, nessa expiação, ele vai remoer, né, todas as suas ações, as suas atitudes. Ao desencarnar, ele vai para a espiritualidade agora com uma nova ideia. Por quê? Porque ele passou pelo sofrimento, pela expiação, e aí, então, ele adquire uma moralidade, um pontinho a mais em relação à moralidade, e aí, numa próxima oportunidade, ele pode pedir novamente para vir com inteligência, né? Mas agora ele vai usar a inteligência para o bem. E aí, utilizando a inteligência para o bem, aí a moralidade cresce ainda mais, né? Num processo de ação e reação, né? Então, veja como é difícil você adquirir a moral, porque você pode adquirir primeiro a inteligência, mas o que você vai fazer da sua inteligência, né? E aí, com o sofrimento, né, ele vai percebendo, e aí, então, ele vai crescendo moralmente também. É complexo, mas é lógico o negócio. Sim. E esse espírito desencarnado, que ele é intelectualmente elevado, mas moralmente não, são esses que podem fazer as comunicações errôneas com a gente, né? Quando o espírito está na espiritualidade e ele ainda carrega consigo a falsidade, os sentimentos ruins, né? Ainda não bateu nele o chamado arrependimento, né? Ele ainda não está moralizado o suficiente. E aí, então, por causa disso, ele também quer passar as mesmas ideias que ele cultua, que ele acredita, ou muitas vezes sabe que é errado, mas ele quer ver o circo pegar fogo, né? Ele quer ver todo mundo sofrendo, e aí, então, ele faz aquela história, né, é o lobo na pele do cordeiro. E aí passa toda aquela coisa, né, de bonzinho, mas na verdade ali não tem nada de bonzinho, né? É um malzinho. É, por aí. Vamos lá. 266. Submetendo-se todas as comunicações a rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e expressões, como se faz ao julgar uma obra literária, e rejeitando sem hesitação tudo o que for contrário à lógica e ao bom senso, tudo o que desmente o caráter do espírito que se pensa estar manifestando, consegue-se desencorajar os espíritos mistificadores que acabam por se afastar, desde que se convençam de que não podem nos enganar. Então veja só, Lilian, o médium ele não pode ter nenhum, né, vamos dizer assim, medo de cortar, né, uma comunicação que ele percebe que é de cunho inferior, né? Como eu te falei, que eu cansei de amassar, né, de rasgar mensagens psicografadas que depois que você lê, você percebe que não tem nada a ver aquilo, né? E você não pode ter nenhum, vamos dizer assim, resquício, né, em relação a isso. Não, coisa ruim, vai lá e rasga mesmo. Ou não dá ouvidos, ou ignora, né? Para você já ir colocando uma diretriz nas observações que você vai fazer, e a espiritualidade de ordem inferior já começa a perceber que você não é tão trouxa assim, que você está atento às coisas. Como ele fala aqui, né? Que eles já vão percebendo que você faz, né, o crivo, você analisa tudo certinho. Tá. Repetimos que este é o único meio,
mas é infalível porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Vou ler a nota. Não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Esta confiança de Kardec na análise racional das comunicações é acertada, mas depende do critério seguro de quem analisa. Por isso mesmo, é conveniente fazer a análise em conjunto e recorrer, no caso de dúvida, a outras pessoas de reconhecido bom senso. O espírito farsante pode influir sobre um indivíduo e sobre o grupo, o que tem ocorrido com frequência em virtude da vaidade, da pretensão ou do misticismo dominante. Comunicações avulsas e até obras mediúnicas alentadas, evidentemente falsas, têm sido publicadas, aceitas e até mesmo defendidas por grupos e instituições diversas. Uma vez no nosso estudo lá, né, de psicografias, a gente viu, pessoal, nós fazemos sempre grupos de estudo, né, para fazer as psicografias, e aí a análise, né, você faz uma mensagem, é lido, é analisado, é comentado, né? Algumas pessoas acabaram se afastando do grupo, Lilian, porque quando foi analisado as mensagens que a pessoa fazia, ela não gostou, né? Achou que, enfim, não estava sendo criterioso como ela gostaria que fosse. E aí, então, se afastaram porque acharam que não estava sendo, não era o nível, né, do estudo que elas achavam que deveria ser. Isso denota ainda que a pessoa não está aberta, né, a conselhos, a informações de ordem exterior e fascinadas pelos espíritos que estão ali dando as mensagens, e ela acaba achando que as mensagens são maravilhosas, são ótimas, aqueles que estão criticando não estão à altura, né, que não são capazes de ir a fundo nas mensagens, e acabam, então, se isolando na chamada típica fascinação. Então, precisa ter muito cuidado em relação a isso, tá certo? Deixa que a vaidade e o orgulho, né, Mário, fale mais alto, né? Não tem a humildade necessária que o trabalho exige, né? Porque você tem que estar aberto, né, ao entendimento disso. E, assim, não deve ter estudado muito também, porque o próprio Kardec acabou de dizer, né, que isso tem que ser submetido a um grupo. Né? É isso aí. Então, ele submetia, né, quando ele recebia as comunicações, ele submetia a um grupo para chegar a um bom senso. Sim, sim. Bom, vamos lá. Os espíritos bons jamais se ofendem, pois eles mesmos nos aconselham a proceder assim e nada têm a temer do exame. Somente os maus se melindram e procuram dissuadir-nos, porque têm tudo a perder. Por essa mesma atitude, provam o que são. Bom, aquilo que a gente acabou de falar, né? Agora tem um conselho do São Luís, né? Posso ler? Faz favor. Eis o conselho dado por São Luís a respeito. Por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes dos vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente ao vos entregardes aos estudos. A de pesar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes. A de não negligenciar, desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. Essa análise, né, dada por São Luís é fundamental, né? Que você deve analisar todas as comunicações, todas sem exceção, né? No mais rigoroso critério, né? Como ele diz aqui, sobre o controle da razão, né, do bom senso, de forma rigorosa, e aquilo que ficar em dúvida, pede opinião, né? Submete aos universitários, não é isso, Olívia? Sempre, sempre. Quando a gente verbaliza alguma coisa, né, ou passa para as pessoas que estão do lado, a gente começa a ouvir a opinião do outro e esclarece muitas vezes aquilo que a gente não consegue entender, né, o que passou desapercebido para a gente. Eu acho que isso aqui é uma coisa assim
muito, muito importante da gente estar, para a gente que está iniciando, ou mesmo para aqueles que já estão aí um tempo, né, fazer o uso dessa prática, porque é uma maneira da gente ter esclarecimento, né? Isso aí. E para fechar, vou colocar um videozinho resumido da USE sobre o que nós estamos vendo aqui, tá? Vamos lá. Olá, o meu nome é Claudinei Generoso e eu represento o Centro Espírita Batuíra de Vinhedo. No nosso diálogo de hoje, vamos conversar um pouco sobre, continuando os nossos estudos, dialogar um pouco sobre o capítulo 24 das Manifestações Espíritas, intitulado Identidade dos Espíritos, em que Kardec discute o espiritismo prático, trazendo os elementos sobre a questão então da identidade dos espíritos e como a gente pode identificar os espíritos bons e maus. Kardec coloca para nós que depois da obsessão, a questão da identidade é um dos pontos mais controversos, tendo em vista que no processo de comunicação e em todo o processo, não tem como a gente identificar o RG do espírito que se comunica, não é? Então Kardec traz para nós que para o espiritismo prático, o que é importante, ou os elementos importantes em que a gente deve observar, são a importância da utilização do bom senso, da razão, para avaliar as mensagens e a qualidade moral que elas são construídas. Os bons espíritos utilizam sempre uma linguagem adequada, com uma moralidade elevada, e não entram em discussões ou situações frívolas do cotidiano. As boas comunicações, então, portanto, devem passar sempre pelo crivo da razão. Quando, então, no espiritismo prático, no cotidiano, negligenciamos esse exercício, corremos o risco de estar sendo enganados, então, não é? Para o espiritismo prático, há a necessidade desse estudo, de se observar as comunicações recebidas nos trabalhos, nos grupos. E Kardec vai tratar essa questão da identidade, trazendo esses elementos e nos instruindo, trazendo então uma série de questões que a gente pode se utilizar ou ter como parâmetro, e aí ele nos traz como instruções ou princípios. São 26 elementos que ele traz como princípios para que a gente possa então despertar o entendimento e uma consciência sobre as comunicações recebidas, reforçando da importância de sempre, para pensar a questão da identidade, passar pelo crivo da razão. A identidade não é algo que Kardec coloca para a gente como algo que seria tão importante no processo da comunicação, e sim o conteúdo dessa comunicação. O espírito elevado, ele não está preocupado em dar o nome, em citar o nome, porque o que importa é transmitir aquela comunicação como ela deve ser transmitida. Já em relação à identificação dos espíritos bons e dos espíritos maus, também a gente pode recorrer à classificação dos bons e maus espíritos, que está contemplada no livro dos médiuns também, e a partir disso conseguir distinguir aquele tipo de comunicação, o objetivo que ela apareceu para cada um de nós. E dentro desses princípios, um que chama muito a atenção, e aí eu vou trazer ele para vocês na íntegra, na leitura, é o primeiro princípio que Kardec coloca, que não há outro critério para avaliar o valor dos espíritos, senão o bom senso. Qualquer outra fórmula dada a esse respeito pelos próprios espíritos é absurda e não pode emanar de espíritos superiores. Que a recomendação de Kardec possa fazer sentido para cada um de nós na utilização do bom senso no processo de identificação e da validade das mensagens que a gente recebe no cotidiano. Até mais! A gente observa muito essa palavra bom senso, né, Lilian?
Pois é. Lembrando que, como se falava, né, o Kardec é o bom senso encarnado, mas para adquirir o chamado bom senso, né, é toda uma série de experiências. Trata-se também da evolução espiritual da criatura e todo vamos dizer assim, um aparato de informações que ele vai, através do esforço, adquirindo, formando um conjunto, né, de aquisições. Esse conjunto de aquisições revela o bom senso da criatura, né? Então, o bom senso não é algo assim, ó, né, que cada um adquire do nada, né? O bom senso é um conjunto de experiências adquiridas em vista de muito sofrimento, né, de crescimento espiritual, e com certeza através das sucessivas encarnações, porque ninguém adquire um bom senso numa vida apenas, né? Então, esse resultado, ele faz parte de um esforço da criatura. Então, nesse sentido, como a gente falou, né, estudo, depois experiência, e depois prática no bem, né? Ações caritativas, fraternais. Esse conjunto de informações auxilia e capacita a ter um melhor bom senso. Então é todo um conjunto de coisas, né? Simples assim. Simples assim. Não é Mas fácil. não tá difícil, viu? Faz parte. Basta a gente ir atrás, né? Correr atrás. Bom, acho que hoje tá bom. Chegamos aqui. E a questão que o Elahá colocou, que ele não tinha certeza se era 268, não, é a 267. A gente 267. Vai falar, que é a próxima, que vai falar da classificação aí, da qualidade dos espíritos, né? É isso aí. Da semana que vem, pessoal. Você faz o encerramento para nós? Sim, vou dar boa noite para a Marilza, que a gente ficou aqui, se empolgou conversando, né? E esquecemos de dar boa noite para ela. Boa noite, Marilza. Eu vi você aqui, mas não consegui falar. Também o Mário não deixa ela falar, né? Não para de falar. A culpa é minha, viu, Marilza? Eu acho que eu também acabei falando hoje, dei uma empolgadinha aqui também, né? Tá certo. Bom, então vamos lá, pessoal. Ainda em sintonia com o plano maior, agradecemos por tão profundos momentos de luz e harmonia que se revertam em nossas vidas através de nossas ações. E agora, com sentimentos de amor e gratidão, vamos emanar energias de paz, amor a todos os povos da Terra. Vamos vibrar por todos que sofrem ou passam por alguma dificuldade, para que sejam amparados e acolhidos com todo amor. Vamos vibrar por nossos familiares e amigos e por aqueles que já desencarnaram, para que sejam envolvidos com muita paz, amor e serenidade. Que possamos buscar sempre estar em sintonia com o alto, tendo nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus a luz para nos guiar. Agradecemos por mais essa oportunidade e pedimos que nos dê uma boa noite de repouso. E para encerrarmos, faremos juntos, então, a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Se você quiser deixar aí as suas considerações finais, fica à vontade. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, podendo estar participando desse estudo, que é o que eu sempre digo, adoro participar dos estudos, é muito bom, é gratificante. Agradecer a presença de todos, agradecer a você, Mário, a oportunidade, e que nosso Mestre Jesus esteja conosco nos nossos lares, trazendo muito amor, muita paz e muita união em família com todos. Fiquem com Deus. É isso aí, gente. E os nossos recadinhos, né? Antes disso, vamos lá para os nossos e-books.
Então, quem quiser adquirir, né, os e-books da casa, entra lá na amazon.com.br, digita lá Mário Mazei, os resultados ali são os nossos e-books. Eles são baratinhos, né, é fácil de guardar aí, pode ser lido até no celular, né, no tablet, ou no Kindle, né, para quem tiver um dinheirinho mais para investir, mas é coisa prática, e é barato, né, gente? Então, vale a pena vocês adquirirem e vocês vão estar nos ajudando, né, com a aquisição dos e-books. E quem quiser em papel, entra lá no site, o endereço está embaixo aí, ó, www.sementesdaboanova.org/loja, tá certo? Entra lá, você escolhe o livro, coloca lá o seu CEP, a forma de pagamento, e a gente manda pelo correio para vocês. E quem tiver em Ubatuba, quiser nos ajudar, vai lá numa palestra presencial, compra lá um dos livros e ainda tem o direito a um autógrafo, né, Lilian? É isso aí, toda terça e quinta, o Mário tá lá, ele autografa, leva o livrinho autografado lá para casa. É isso aí, em breve nós vamos ter novo lançamento aí, tá bom, gente? E amanhã não deu tempo, viu, Lilian, de fazer o slidezinho do seu Gilson. O Gilson vai ficar bravo comigo. Mas, infelizmente, não deu tempo, gente. Mas amanhã é palestra híbrida do seu Gilson Alves Lima, né? O nosso querido Gilson, lá de Itajubá, né? Vai falar sobre o Evangelho. Então, não percam aí as palestras maravilhosas do seu Gilson, tá certo? Então é isso. Obrigado, Lilian, pela sua companhia. A gente sempre tem um alto astral aqui juntos. A gente já faz o Fonte Cristalina já há um bom tempo. Então rola aí sempre essa química conosco. Agradeço aí a todos que estiveram com a gente e até amanhã, se Deus quiser, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, até mais. A Rádio Web Sementes da Boa Nova apresentou